Meu entrevistado de hoje é formado em jornalismo. Segundo outras fontes de informação, ele nunca exerceu a profissão. Aos 16 anos, começou a tocar em bares e a pessoa que mais deu apoio na sua carreira foi a tia Leda. Bom, esse é o projeto do Fogão de Lenha e o meu convidado de hoje é Jorge Versilo. Tudo bom, Jorge? Tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, muito obrigado. Nossa equipe do Veja TV tem o prazer de estar aqui contigo hoje. E vamos falar um pouquinho, né, do início da sua carreira até chegar hoje aqui nos Estados Unidos. Claro que aos 16 anos você começou tocando em bares, né? E como é que foi isso para você? Como você falou, né, minha tia Leda Barbosa, irmã da minha mãe, ela era cantora dos áureos tempos da Rádio Nacional, contemporânea de Emilinha Borba, Elisete Cardoso, enfim. E ela percebeu uma sensibilidade musical em mim. Eu já ouvia os discos do meu irmão, com Zaguinha, Milton Nascimento, Ivan Lins, James Taylor, Stevie Wonder, Djavan. E aí comecei a descobrir a MPB e a música boa internacional, né? Stevie Wonder, aquele disco Off the Wall do Michael Jackson. Enfim, e aí ele começou a sentir uma sensibilidade. A minha tia também me propôs entrar numa aula de violão. E aí eu já entrei na aula de violão querendo tocar Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, Caetano, enfim, assim, os acordes mais difíceis, né? Eu comecei a estudar e comecei a tocar na noite, nos bares do Rio de Janeiro, e a noite foi a grande escola mesmo, foi uma grande escola. Pois é, em 1989... você teve a oportunidade de ir para o Festival Internacional de Trovadores no Caribe, em Curaçao. Como foi essa experiência? Foi inesquecível, porque eu tocava na noite, eu tocava num hotel ali na região turística do Leme, né? O Leme é o bairro onde eu nasci, cresci ali na beira da praia, cantinho de Copacabana. E eu estava tocando lá num pub. Foi a única vez que eu tive carteira assinada na vida. O Hotel Leme Palace assinou minha carteira, tal, tinha que bater ponto. E aí chegou um senhor lá, negro, alto assim, de terno, todo elegante, e ficou me ouvindo tocar e perguntou se eu queria representar o Brasil no Festival Internacional. Achei aquela história meio fantástica demais, mas aceitei. Aí, semanas depois, chegou para mim, né, a ficha de inscrição. Aí eu me inscrevi, minha mãe e meu irmão mais velho me ajudaram a escrever, procuraram saber quem era esse apresentador, que era o Osvin Berrilha, um cara muito conhecido, uma pessoa maravilhosa. E a partir daí eu fui para lá em 89, concorri com uma música minha chamada Alegre. Essa música acabou em primeiro lugar, depois eu voltei em 90, tirei também, coincidentemente, o primeiro lugar também no No Bay. No Bay, exatamente, é uma versão lá deles, né? E aí, a partir daí, eu voltei para o Brasil e lá em Curaçao, todo mundo com a carreira desenvolvida, né? Assim, com a carreira com disco, já eu ainda tocando na noite. Voltei para o Brasil, continuei tocando na noite, só que com mais convicção, né? Com mais certeza de que a minha carreira poderia dar certo realmente na música, né? E aí comecei a tentar fazer shows com as minhas próprias composições, participar de mais festivais pelo Brasil afora. Participei de vários festivais. Pois é, em 1993, a oportunidade do primeiro disco aconteceu, não é isso? E a música Encontro das Águas, que foi o tema do seu disco, como é que foi isso, nessa primeira oportunidade e já daí ser tema de novela? Pois é, o tema do primeiro disco, né? Essa música Encontro das Águas, ela concorreu ao Festival de Avaré, como eu estava falando. Depois de Curaçao, continuei participando de festivais com meus parceiros, o J. Maranhão, que é o meu parceiro nessa música. Levamos para Avaré, que é uma cidade no interior de São Paulo, quase divisa com Paraná. E aí, lá estava concorrendo essa música junto com outras músicas de Fátima Guedes, Aldir Blanc, Moacir Luz. Uma equipe maravilhosa, assim, um elenco maravilhoso. A música acabou ficando em segundo lugar. E aí, em 93, se eu não me engano, essa música foi gravada pelo Maurício Matar, que estava iniciando, um grande amigo, Maurício. Estava iniciando a carreira de intérprete também, de músico. E aí entrou na novela Mulheres de Areia, meu primeiro tema de novela, né? E aí, na voz do Maurício. Depois ela veio a ser gravada pelo Danilo Caymmi, depois por mim mesmo, dando o nome ao meu primeiro disco, Encontro das Águas.
Depois foi gravada pela Leila Pinheiro. Peri Ribeiro já tinha gravado essa música antes do Maurício. Foi o primeiro artista a gravar uma música minha, foi Peri Ribeiro. Gravou Encontro das Águas com o arranjo do Roupa Nova. Essa música acho que foi a mais gravada, mais regravada minha. E aí, uma das mais recentes gravações é a do Jorge Aragão, né, meu xará, que gravou em samba, e não só gravou em samba no DVD dele, como me convidou para cantar. E aí ela estourou na boca do povo mesmo. Pois é, além dessa música, né, do primeiro CD, você também teve Praia Nua, que foi da novela Tropicaliente, né, que foi um sucesso no Brasil, foi estouro. Conta um pouquinho como foi esse processo. Ela tocava muito na novela, né? Uhum. E é uma novela filmada no Ceará, passada no Ceará e filmada também no Rio Grande do Norte. Cenas praieiras, né, com dunas, lagos, praias, rios. E a letra fala disso, né? Eu tenho paixão por natureza e por beira de praia desde sempre. Eu sou um projeto de Dorival Caymmi no Leme, né? Porque até Copacabana, Dorival Caymmi morou em Copacabana, né? Foi a grande musa também de Dorival. Não foi só a Bahia, nem Itapuã somente, mas foi Copacabana. Mas essa música tocou muito e eu descobri que eu tinha um público já no Nordeste. E aí comecei a ir para lá, cantar lá, fazer shows. Nessa época, entre meu primeiro e segundo disco. Voltava para o Rio de Janeiro, tocava na noite, continuava um ilustre desconhecido, mas ia para o Nordeste, para Fortaleza, Recife, e fazia shows para 3, 4 mil pessoas. É interessante essa dualidade assim nessa época da minha vida. Até que eu gravei o terceiro disco, né, o Leve, que aí as coisas começaram a andar de uma forma um pouco mais rápida. Pois é, vamos falar um pouquinho, né? O Leve foi quando você teve um duo com o Djavan, não foi isso? Um duo com o Djavan e te levou aos palcos do Canecão. Como é que foi essa experiência? Eu gravei com ele, né? Eu tinha convidado ele, o Djavan me conhece desde que eu gravei as demos, né? E ele ouvia, me dava conselhos e tal, sempre com muita atenção, muita generosidade dele. E aí, quando eu estava gravando esse disco, eu saí da gravadora Warner Continental e comecei a gravar um disco com a banda que eu tinha montado recentemente, que era o Zepa na guitarra, o Cristiano Galvão na bateria, Alexandre Cavalo no baixo, Sérgio Galvão nos sopros, Hiroshi ou Paulo Renato nos teclados, enfim, João Bani na percussão. E aí eu estava gravando com esse pessoal e apareceu a ideia, a oportunidade de convidar ele. Só que eu ia convidar o Djavan para cantar uma música hermética minha chamada Regressão. Uhum. E ele ouviu a música e gostou muito. Curtiu o ritmo africano, tal, com a influência também da música dele, né? Que eu tenho muita influência do Djavan, do Gil, do Milton. E aí ele falou assim, pô Jorge, mas eu acho que você deveria estar no momento agora, já conheço você está na estrada, deveria aproveitar a minha participação numa música de trabalho. Aí eu falei, eu tenho uma, e mostrei o Final Feliz. Aí ele gostou, gravou comigo, a música estourou, primeiro no Nordeste, depois em algumas outras cidades. Um tempo depois, o Alexandre Pires gravou essa música com Caetano Veloso para o grupo Só Pra Contrariar. Uhum. E aí ela que já tocava nas rádios de MPB, né? Ela foi para as rádios populares. Né? Final Feliz tocou muito, não só comigo e com o Djavan, mas com Caetano e com o Alexandre Pires. E a partir daí, as coisas alavancaram para esse disco Leve, meu terceiro disco independente. Uhum. Eu tinha feito uma casa menor no Rio chamada Balrum, no Maitá, em Botafogo, mas logo depois criei coragem, fechamos o Canecão, alugamos o Canecão, e o Canecão ficou lotado. A partir daí eu comecei a ser abordado, chamado, convidado por algumas gravadoras e aí acabei assinando com a EMI Music. Pois é, Jorge, com todo esse talento, o que te inspira a compor? A música mesmo, a vida, né? A natureza, a beleza da vida, né? É tudo isso, né? O amor, enfim, o amor falado, abordado de diversas formas possíveis, né? Enfim, o amor tem milhões, bilhões de faces, né? É isso que me inspira a compor, principalmente as melodias. As minhas melodias vêm primeiro, né? Uhum. Elas contam uma história, né? Isso já conta uma história, podia ser um tema instrumental, a letra vem em segundo plano. Legal. Bom, com mais de 1 milhão de CDs e DVDs vendidos em mais de 15 anos de carreira, hoje para você, o que ainda falta para o Jorge Versilo? Muita coisa. Essa quantia aí para mim não quer dizer nada, até porque não é uma quantia grande comparada a tanto tempo de carreira.
Eu acho até que a gente tem mais, até porque a gente vive na época da pirataria, né? As pessoas acham normal isso, ou então da venda digital, que eu acho até legal, boto maior fé na venda digital. Tanto que o meu disco atual, o Vida é Arte, ele foi lançado no meio do ano passado, faixa a faixa, sendo vendida no iTunes, no Deezer, Spotify, né? E agora ele está indo para as lojas em disco físico. Vida é Arte, que traz a música Talismã Sem Par, Permissão, Quem, Silêncio na Favela, com a participação do Carlinhos Brau e tantas outras. Pois é, quando a gente fala de números, né, no meu caso que eu estou trazendo esses números, agora você está vindo para os Estados Unidos, né, vai ter essa turnê nos Estados Unidos, e nós temos assim uma grande massa popular de novos cantores, tocam em barzinho e se inspiram em você. O que é muito legal, você vai nos bares de Nova York, bares brasileiros, e tem cantores cantando música de Jorge Vercillo. Músicas que já foram gravadas por Ana Carolina, por Caetano Veloso, Alexandre Pires, foi gravada por Maria Bethânia, e né, por Pedro Mariano, Djavan, e eles se inspiram nisso. Então, quando a gente fala, né, mais de 1 milhão de CDs e DVDs vendidos, e ainda 5 vezes nomeado ao Grammy Latino. Como é que foi isso para você ter o seu nome lá, né, no Grammy Latino, representando o Brasil? Curioso, né? Porque assim, eu nunca recebi nenhum prêmio, né? Mas 5 vezes indicado e nomeado, chegando até vamos dizer assim, a última fase. A primeira vez foi com o melhor DVD de MPB, O Trem da Minha Vida, a melhor música Ela Une Todas as Coisas, que foi tema de novela também. Depois veio Luar de Sol, melhor DVD de MPB de novo. Depois melhor disco de MPB, DNA. E melhor canção MPB com eu e Milton Nascimento cantando Há de Ser, desse disco DNA. Então achei muito interessante assim, essa constância. Com certeza tem gente lá que gosta, né, do meu trabalho, e eu fico muito honrado. E acho que não é um prêmio que faz você ser melhor, porque arte não existe melhor, né? É questão de empatia, de sintonia. Mas eu encaro isso como uma demonstração de respeito, de carinho, de reconhecimento com o trabalho da gente, então fico muito feliz. E eu estou vibrando nesse momento aqui nos Estados Unidos pela primeira vez. Na verdade é um país, é um povo amigo, né? É uma cultura que a gente cresce absorvendo os valores da liberdade, da democracia, do capitalismo. É o berço, né, do capitalismo e desse ideal democrático de liberdade. É um país que a gente cresce vendo super-heróis, né? Como o Homem-Aranha, que eu fiz a música, né, para o Homem-Aranha, adoro. Os filmes de ficção científica, que eu sou fã de Star Trek, do Gene Roddenberry, Jornada nas Estrelas e tantos outros. Então é uma referência para todos nós, né? Só que o meu interesse maior sempre foi natureza, assim, sempre fui ligado em viajar pelo interior do Nordeste, da Bahia, ir para lugares como o Caribe, fui tocar no Festival de Jazz da Riviera Maya, no México, em Cancún, pirei lá, conheci os cenotes, que aquelas grutas subterrâneas com água, né, que foram causadas pela queda do meteoro, né, na península de Yucatán, há milhões de anos atrás. Fico encantado. Só que aí no ano passado, aliás, no início desse ano, em janeiro, eu, para cumprir uma promessa ao meu filho, Vinícius, meu filho mais velho, 14 anos, que se ele estudasse e passasse de ano, eu traria ele para os Estados Unidos, porque ele estava pendente na escola em algumas matérias e tal, e que só quer saber de tocar guitarra, né? Conhece todas as marcas, os tipos e tal. Aí eu prometi a ele. Aí ele correu atrás, se esforçou, passou de ano. Influência do pai. Pois é. Aí, não, mas eu não exerço a menor influência, eu não forço. Ele é por conta dele. Legal. E aí ele vim trazer ele, uma viagem só eu e ele para cá. E a partir daí encontrei com o Sandro Albert, né, que é um grande músico, um amigo, se tornou um grande amigo, e ele começou a mostrar meus discos para vários músicos de New York, né? Nova-iorquinos. E aí a partir daí começou, né? As pessoas ouviram, eu quero fazer, então estão surgindo aí mais de 5 shows aí pelos Estados Unidos. Eu estou contente, a beça de estar trazendo a música para cá, não só para os norte-americanos, mas para os brasileiros, nossos irmãos brasileiros que moram aqui, sentem saudade da nossa terra, mas que estão aqui ganhando a vida com dignidade, com honestidade. Eu faço votos que, na verdade, nós somos um povo só, a humanidade é um povo só, não tem essa distinção, assim, né? Nós somos todos seres humanos, uma só família.
Que Nem Maré, que foi um estouro. O Homem-Aranha, Fênix, né? Que foi até um projeto que você fez da Casa das Sete Mulheres, né? Que foi com Flávio Venturini, que também esteve aqui com a gente há uns 2, 3 meses atrás, com a nossa amiga Ana Cristina, que o entrevistou. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse projeto com ele, que eu vi que você também está trazendo para esse show. Pois é, o Flávio é um grande ídolo, né? Um cara que canta muito bem, toca, compõe. Fizemos já 3 ou 4 músicas. Uma das primeiras foi Fênix. Ele me deu esse presente nessa melodia linda. Eu letrei, acabou entrando no disco Elo, no meu 4º disco, que tem Que Nem Maré, Homem-Aranha. E essa música entrou na minissérie Na Casa das Sete Mulheres. E tocou muito, né? Tema da Daniela Escobar com Marcelo Novaes. E eu nunca imaginei que essa música fosse se tornar tão conhecida. Essa semana ela vai estar presente no repertório, como outros temas de novela e outros sucessos. E O Reino das Águas Claras, né? Foi um projeto que você colocou mais infantil ou não? Você nem pensou nisso quando surgiu essa oportunidade de ter O Reino das Águas Claras no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Na segunda versão, na versão mais nova do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como é que foi isso? O Máriozinho Rocha, então diretor musical da Rede Globo, me ligou pedindo um tema para o Sítio do Pica-Pau Amarelo na época que eles estavam, a Globo que estava formatando a nova geração do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu compus a música, né? Pesquisei sobre as reinações de Narizinho, Monteiro Lobato. Mas no caso a melodia, a minha melodia já são muito doce, né? Muito dócil. Então não precisei me esforçar nada para chegar a esse universo infanto-juvenil. Saiu natural, né? Volta e meia eu toco essa música também nos shows. Agora você falou uma coisa interessante da coisa da geração de novos músicos que tocam as minhas canções nas noites. Isso é maravilhoso, né? Volta e meia, até no projetos como The Voice, Ídolos. A gente ouve o pessoal cantando muito Final Feliz, Mona Lisa, Encontro das Águas, Ela Une Todas as Coisas, Que Nem Maré, entre outras. Eu fico muito honrado com isso, tem muita gente de talento pelo Brasil afora. Tanto que eu acabei esse disco novo, tem a participação da Luana Malê, que é uma cantora nova, que participou do The Voice, e tem a parceria com o Júnior Meirelles, também um fera, compositor da pesada, cantor lá de São Paulo, que também participou do The Voice 1. E lá no Rio, na minha casa, na Barra da Tijuca, nós acabamos fazendo, eu e o Dudu Falcão, um grande compositor parceiro do Lenine, fizemos um sarau em casa e aí acabou virando um programa de televisão no Canal Brasil, chamado Compositores Unidos. Já recebemos lá o Milton Nascimento, o João Bosco, Lô Borges, Tony Garrido, Gabriel Pensador, Tico Santa Cruz, Leila Pinheiro e por aí vai, Luísa Posse, Flávio Venturini, Jorge Aragão, muita gente boa. Pois é, entre todas essas músicas que a gente vem falando, né, tem a mais pedida, aquela que mais te marca, ou todas têm um valor singular? Todas têm um valor singular, né? A gente é pai, né, de todas elas, dá valor a todas. As novas que estão vindo aí, a gente também curte muito tocar, né, as músicas novas, badalar o disco novo, enfim. Com esse projeto, né, esse tour pelos Estados Unidos, conta pra gente como é que vai ser a sua agenda. Pois é, vou estar aqui, né, dia 18 e 19, aqui no Delícia de Minas, nesse projeto delicioso, realmente, né, que é o Fogão de Lenha. Dicas de passagem, não sei se o pessoal da casa sabe, mas eu comecei a tocar na noite num restaurante chamado Fogão de Lenha, no Rio de Janeiro. A minha tia, cantora, comprou uma churrascaria, era sócia junto com meu tio, e eu comecei a tocar lá, pratiquei bastante. É como se a vida tivesse encaminhado para que eu pegasse toda a minha prática musical, né, no início lá. Depois eu alcei voo próprio na noite, tocando em outros lugares. Mas enfim, esse lugar aqui, o Delícias de Minas, é um lugar maravilhoso. A gente fica com vontade de repetir 2, 3, 4 vezes os pratos. Tá todo mundo aqui se deliciando, deleitando. E o mais gostoso é a maneira com que eles da casa tratam a gente. Não só tratam nós, artistas, mas a todos. A cada funcionário, os parceiros. Vale a pena mesmo vir para conhecer, para apreciar o show, mas apreciar a comida também, maravilhosa. E depois daqui, né, desse final de semana, eu vou estar domingo, né, nessa própria semana em Boston, dia 20 de março em Boston,
lá no Teatro Regente, que é uma das maiores comunidades brasileiras, né, dos Estados Unidos, que é Boston, por causa das universidades. E em abril já voltando para tocar em Manhattan, no Sub Rosa, que é o do grupo do Blue Note, tá, um convite maravilhoso, que aí a gente vai tocar com uma banda maior para os norte-americanos e para quem quiser ir. Muito legal, e você não pode deixar de conferir essa. Bom, para finalizar a nossa entrevista contigo essa noite, qual a mensagem que você deixa, né, nessa noite para os jovens que te seguem, que tem você como fonte de inspiração, estão aí tocando na noite e sonham um dia em ter o sucesso que você tem? Bom, eu desejo todo o êxito do mundo, muita inspiração, que vocês procurem mergulhar cada vez mais a fundo na música, na densidade da música, numa riqueza melódica, harmônica. Procurem ouvir mais, né, os grandes nomes da MPB, do jazz. Né? Aqui a gente tem Cole Porter, Frank Sinatra, tanta gente boa também a mais. Stevie Wonder, que para mim é um dos maiores artistas vivos do planeta. Enfim, procurem sempre ir mais além, ir mais fundo, né? Que vocês vão se dar bem por aí. Né? Não se contentem com pouco, não. Mas lembre-se da simplicidade, da humildade, da gratidão e que todos nós somos um. Todos os países, todos os povos, né? Todo o planeta faz parte de uma só humanidade. Então não tem ninguém aqui tão melhor do que outros, nem tão pior. Estamos todos no mesmo barco, no mesmo planeta. E eu espero que esse planeta tome um rumo de respeito à natureza. Não por uma questão de tradição, mas porque a natureza, a água, o ar, o oxigênio, o hidrogênio, as árvores, as plantas, na verdade são as tecnologias mais modernas, mais de vanguarda que a gente pode encontrar para a gente sobreviver nesse planeta. Enquanto a gente não tem outro planeta, e mesmo quando encontrarmos outros, vamos precisar respeitar a natureza de outros planetas também. Então, já que é aqui a nossa casa, então vamos respeitar essa tecnologia, vamos ajudar essa tecnologia, né? Não poluindo as águas, pressionando os governantes de todos os países a respeitarem a emissão dos gases tóxicos, incentivando, né, a diminuição do consumo de água, a não desperdiçar água, incentivando a novas fontes de energia, como a solar, a energia eólica, os carros elétricos que estão vindo. Vamos apostar num mundo novo, que é assim que a gente vai ser mais feliz. Tudo de bom.